a vida sem aquele peso, sem aquele jugo, sem aquela sobrecarga. Olha o que Jesus faz por nós. É tremendo, né, irmãos? Eu gostaria de deixar aqui, até deixei marcado, em Isaías 49, versículo 8, que vai dizer assim: assim diz Yahvé, no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, a fim de restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizeres aos cativos, saí, e aqueles que se encontram em trevas, venha a luz. Eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina estéril. Não passarão fome, nem sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão dele os guiará e os conduzirá para as fontes de águas. Eu vou frisar aqui o 9. Para dizeres aos presos o quê? Ah, mas tá fraco. Vamos de novo? Para dizeres aos presos, para dizeres aos presos, e aos que estão em trevas, eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Para dizer aos presos, saí. Para aqueles que estão em trevas, aparecei. Que promessa! Não tem prisão espiritual, não tem trevas que persista na vida daquele que busca o Senhor Jesus de todo o coração. Não tem mundo demoníaco, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem inveja, e eu ouso dizer, não tem pecado que segure alguém que recorre aos pés de Jesus. Jesus é aquele que agora, nesse exato momento, está apagando no mundo celestial, na corte, a acusação que vigorava contra a minha, contra a tua vida e contra todos aqueles que nesse exato momento estão fazendo esse propósito. No mundo espiritual, os demônios estão sendo travados os lábios, amarrado as mãos, os pés. Não tem mais como invadir a tua vida particular. Não tem mais como entrar dentro da tua descendência. Não tem mais como invadir, aleluia, o teu lar, os teus pensamentos. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que vai aos pés do Senhor com o coração contrito, esse Deus não rejeita. Então o diabo fez de tudo, talvez para a pessoa não chegar aqui e não falar. Talvez falou assim na mente, né? Porque ele funciona aqui, ó, não possuindo o corpo, mas ele está jogando pensamentos que às vezes a pessoa até confunde com os seus próprios, dizendo: você vai passar vergonha, não faça isso, o que vão pensar de você? Sabe o que nós temos que dizer? É o que eu quero saber, o que Deus vai pensar de mim. Que se exploda todo o resto. Eu vou falar, eu vou verbalizar, porque no mundo espiritual só estava faltando isso. Os anjos estavam, vai, faz. Os anjos estavam, vai, desprende. Estavam na torcida para muita coisa aqui acontecer. E o negócio vai acontecer, de repente nós vamos no papel. Vai, escreve, o Espírito Santo vai fazendo lembrar. O Espírito Santo coloca você de joelho para falar com Ele, falar com Deus. E às vezes, mesmo sem palavra, você vai, o quê? Chorando.
pagando. E tem um livro chamado Livro das Lágrimas, onde as lágrimas são traduzidas como cheiro para Deus, cheiro de aroma de oração, de adoração, de contemplação. E eu pergunto a vocês, é errado fazer isso, irmãos? É pecado uma igreja fazer isso? Isso não nos deixa livres e leves para seguir a vida? Qual é o pecado de você chegar a Deus? Porque muitos falam, Jesus já levou sobre si, mas ninguém leva nada até Jesus. E vão vivendo anos após anos, preso numa religião, e nunca leva as dores para Jesus. Nunca escreve uma carta para Deus. Nunca dobra os joelhos e fala com o Senhor, Senhor, eu preciso tanto de Ti, eu sou tão falho. Enquanto algumas igrejas tratam o homem como uma divindade, quem anda através da Bíblia sabe que um homem é um ser muito frágil e precisa de Deus todos os dias. Se nós não buscarmos a Deus, tudo vem para que a gente possa, como diz o pastor Renato, como aconteceu com Jonas, e o filho pródigo também, cada vez descendo mais. Como é bom a gente fazer techuvá, que é o retorno. O retorno nos coloca na posição de filhos verdadeiramente. Você sabe o que é um filho? E eu posso falar, irmãos, porque isso é tão difícil fazer nas igrejas. Sabe por quê? Porque muitos vêm com lares destruídos. Nós lidamos na igreja com gente que está traumatizada desde a infância. Eu cheguei na igreja assim. Trauma na alma. Parecia que nada ia curar, nada ia limpar. E quando um pastor, um líder fala, fale com Deus, Deus é o seu Pai, fala com Jesus. Talvez a pessoa vem de tanto sofrimento que a pessoa denota a Deus e faz a conjugação, né, pastora Célia? Com o nome do Pai, ou da ausência do Pai. E a pessoa não consegue ter um entendimento que Deus está acima de tudo isso, que Deus é mais, que Deus é soberano, que Deus é puro amor e pura misericórdia. E quando de repente nós chegamos e o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, ele vai abrir esse entendimento, a armadura da vida, os espinhos, eles vão caindo, porque a vida ele tem esse poder de criar espinho dentro da nossa alma fica dura e começa a reger, e assim quando a alma está regendo, não dá espaço para as coisas espirituais. Falar isso eu já sei, eu conheço alguém aí que é crente, é assim, eu conheço não sei quem, e a alma vai dando milhões de desculpas para a gente se afastar dos caminhos do Senhor, não é assim? O mundo espiritual vai usar o testemunho daqueles que infelizmente tropeçaram na guerra, são soldados feridos, mas são soldados, tem perdão para eles também. O filho pródigo, ele quis pegar a herança com o pai ainda em vida. O filho pródigo, ele falou, pai, eu quero o que é meu, eu quero a minha parte. E era uma desonra fazer isso com o pai em vida, ainda mais para um sistema de patriarcado como é esse que foi escrito a palavra. E não esperou. O que o filho estava dizendo? Pai, eu quero o que é meu e eu não quero que o Senhor cuide do que é meu enquanto o Senhor está com vida. Me dá o que é meu e eu vou cuidar. E o pai deu a herança a esse menino, a esse jovem. Isso denota muitas vezes a falta de maturidade que nós temos de lidar com a herança que o Senhor nos deu. A herança chamada corpo, a herança chamada vida, a herança chamada recurso. Não é só com ele, é com todos nós. Isso aí é como se
aquela história do filho pródigo retrata nós mesmos. Nós não temos que apontar o outro, temos que apontar nós mesmos. E o pai dá a herança. Vai, meu filho, não quer que eu... Porque o recurso ia ficar na mão do pai até o pai morrer, para o filho receber. O certo é isso. Mas ele quis sair com a herança. Pai, o Senhor é vivo, eu não quero que o Senhor comande as minhas coisas, não. Me dá que eu vou cuidar. Quantos de nós não fizemos isso? Na falta de conhecimento, na palavra diz erreis porque não conheceis a palavra, a escritura. Erreis por falta de conhecimento. E quantos de nós não falhamos, não erramos? Mas existe a misericórdia e a graça. Existe o sangue do Cordeiro que está trabalhando por nós. Mesmo que tenha acontecido isso, olha, eu falo cada vez descendo mais. Jonas, né, pastor Renato? Foi até o fundo do poço. Deus achou ele ali. Estava morto. Deus achou ele ali. O clamor, como diz a evangelista Viviane. Mas o filho pródigo, ele teve que provar que muitas vezes aqueles que se dizem amigos não são tão amigos assim. Aqueles que se dizem conselheiros não são tão bons conselheiros assim. Aqueles que batiam nas costas enquanto ele estava numa situação plena, boa e de prosperidade, quando chegou a luta, o filho pródigo viu que dá para se contar amigos nos dedos, e muitas vezes a gente não acha ninguém na hora da dor. Não é assim? E ele retornou ao Pai. É isso que é techuvá. Techuvá é retorno aos princípios de Deus. Aleluia. Retorno ao Pai. Quantos estão às vezes perdidos em conhecimentos teológicos e não retornaram a Deus ainda? Não seja má teologia, mas quando fica só na letra, não traz o Espírito Santo para traduzir o que está escrito aqui, a pessoa pode se perder. Não é assim, bispo? A trazer a linguagem espiritual. A religião afasta o homem de Deus, mas o Espírito Santo, ele aproxima. E a Bíblia, ela nunca vai dar uma palavra tão dura que o homem e a mulher não possa atuar naquilo e reverenciar aquilo e trazer para a vida. Todas as palavras que estão na Bíblia é para levantar o homem, por mais dura que seja. Talvez algo foi falado aqui de 40 dias para cá, que abriu o mês de Elul, a gente já começou, que foi meio de agosto, a gente já começou a falar. E a palavra é isso mesmo, vai chocando, vai confrontando. A palavra tem essa função, mas a palavra é um amigo muito especial. Porque os amigos do filho pródigo, eles abandonaram ele, acabou o dinheiro, largou, foi embora. Deixou ele lá com os porcos, né? Ele desejava comer das alfarrobeiras que tinham ali, mas ninguém lhe dava nada. Você vê que o mundo espiritual é dessa maneira também. Tem a atração para a pessoa deixar as coisas de Deus e cuidar daquilo que Deus nos dá e usar a nossa herança como nós bem entendemos. E nós sabemos que quando nós andamos pelo nosso próprio passo, a gente erra e cai. Porque o homem, por si só, ele não tem força de alcançar lugar nenhum. Nem a mulher, nem ninguém, por mais inteligente que seja. Mas, quando trazemos o Espírito Santo, nós temos essa comunhão com Deus. Deus, ele vai abrindo selos, como disse o pastor Jobson. Coisa linda, pastor Jobson, você fala mais em hebraico, mais vezes. Que a nossa frequência aqui, ela fica mais ativada ainda, com essa língua. Você, talvez, como eu, teve um pai que foi difícil de lidar, omisso. Deus está acima disso aí tudo. Jesus. É hora de sepultar toda a mágoa. É hora de deixar para trás até culpas consigo mesmo. Diga, eu preciso me perdoar. Pode falar alto, eu preciso me perdoar. Porque o sangue de Jesus já tem essa função de entrar com o perdão. Então quem somos nós para fazer o papel do diabo agora de acusador? Isso aí tem que ficar agora
Se Deus joga no mar de esquecimento, nós também temos que fazer a mesma coisa. Quem está entendendo? Você vai deixar esse período de sofrimento para trás. Agora é nova vida. É nova vida, é nova sentença que Deus está abrindo para que seja decretado nos nossos dias. E entra com segurança. E talvez você fale, minha situação está difícil. E do filho pródigo não estava difícil também? Estava com as roupas maltrapilho, não tinha mais. O pai, quando viu ele no caminho, conheceu ele, mesmo ele naquela posição, mal cuidado, não estava cheirando bem. Mas o pai, ao olhar de longe, já conheceu. É o meu filho que está vindo aí. É o meu filho que está fazendo techuvá, que está fazendo retorno. É a minha filha. Você acha que Deus vai rejeitar? Você acha que Deus não vai ter sandália, anel e não vai matar e fazer uma festa? Não vai matar o animal, no caso, e fazer uma festa para te dar? Aleluia, Deus. Nesse caso literal, a morte vai ser dos pecados. A morte vai ser de tudo aquilo que desabonava a tua vida para seguir adiante. Agora o Senhor está escrevendo decretos no livro dele. Quando nós começamos o Rosh Hashanah falando que seja um ano bom e doce, irmãos, eu creio de todo o meu coração que todos vocês que chegaram a esse lugar e estão fazendo Yom Kippur, que não é fácil. Quem está na carne não consegue fazer Yom Kippur. Somente quem é trazido pelo Espírito. Então você tem que dar valor a isso que está dentro de você, que está queimando. Isso não é nada mais, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que te trouxe. Mesmo sem entender, Ele te trouxe. Mesmo sem saber, Ele te trouxe. Você passou por cima de anos de derrotas, de culpas, de fracassos, de traumas, de coisas que doíam teu coração, a tua alma e queria te deixar para trás. Você lutou, Deus te ajudou, enviou anjos, você não viu. Talvez foi aquele sonho que você teve, você viu um irmão, um pastor, um bispo chegando, te ajudando no sonho. Isso é Deus mandando anjos para te ajudar. Sabia disso? Que Deus se revela às vezes com a cara do sacerdote que está te ministrando a palavra. São segredos que Deus sabe. Deus vai abrindo os selos. É aquela morte que talvez fosse te pegar lá na frente, que teve sangue lá atrás, como eu falei. Na minha descendência teve sangue, nos meus antecessores, e eu bloqueei isso, que me veio uma memória de infância. Eu orei rejeitando. Olha, são 4 horas da tarde agora. Se você, através do Espírito Santo, se lembrar de algo, escreva no papel. Você não vai deixar isso sem queimar. Você vai queimar no nome de Jesus, para Deus selar, matar esse mal de uma vez por todas. Ah, mas eu queria falar, mas não falou? Escreva num papel que vai entrar como confissão. Nós vamos estar orando. A palavra é bem concisa em dizer: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confesse até mesmo escrevendo, vai ser válido, e falando em oração, quando nós nos colocarmos para orar. Irmãos, está na hora de orar e buscar as 4 maneiras que Deus deixou. Quem já cumpriu o propósito, cumpriu, oração, clamor, jejum e sacrifício. Quando você tem liberdade, aqui é uma igreja que nós estamos vivendo a paternidade aqui. É a paternidade de Deus que está aqui sobre todos, e está nos levando a fazer isso. A paternidade de Deus. Você sentir que tem alguma coisa ainda que está entalado aqui, no coração, dobra o joelho, grita, fala: Senhor, me ajuda, meu Deus, me perdoa, chora, clama, é tempo. Os livros ainda estão abertos. Vocês já pensaram, jovem, que daqui por diante, tudo, e cada um dos que estão aqui, tudo pode ser mudado de uma maneira, você tem uma experiência nova que nunca teve na sua vida, você nem pensa. Porque está escrito: aquilo que o homem não imaginou e não pensou são o que Deus tem preparado para os seus. Já pensou? Deus está decretando a
força, ele não tem força, mas eu decreto isso na história dele agora. E é um decreto abençoado. Talvez você não se veja fazendo isso. Talvez seja um negócio próprio. Talvez seja uma faculdade. Talvez seja um relacionamento firme, abençoado em Deus. Que tem pessoas aqui que estão clamando por isso também. E é uma bênção de Deus encontrar alguém que tenha o mesmo sentimento e amor por Deus que nós, que você. Tudo isso pode ser decretado. Então não ponha limites para Deus. Isso aí eu aprendi com a evangelista Vivi, viu, Vivi? Não coloque limites para Deus. Deus pode dar, Deus pode. Sabe, um dia eu pensei que eu nunca ia dirigir. A primeira vez que o bispo me colocou num carro para dirigir, irmãos, meu Deus, conta ou não conto, bispo? Vou contar. Só que ele falou que não, vou contar. Irmãos, eu quase arranquei um hidrante na frente da minha casa. Olha, o bispo tinha muita paciência, né? Oh, meu Deus. Ele falava assim, ó. Ele falava desse jeito, ô Elaine, amor, quando você estiver dirigindo, evita os buracos. Ele falava assim, depois eu passava justamente nos buracos. Ele falava, amor, quando você for fazer a curva, vai devagarzinho. Mas eu ia assim numa pé, quase que o carro foi para a ribanceira, irmãos. Sabe aquele valão lá da Virgem Santa? Vai que mergulhamos ali. O Augusto, a Vivi, tudo era festa para ela dentro do carro. Tudo era alegria. Ela tá pensar que era uma montanha russa. O Augusto, ele tá com a boca branca, segurando aqueles negocinhos que tem atrás do carro. Falou, meu Deus. O bispo falava assim, ô Elaine, vamos aprender a dirigir. Quando eu ia entrar no carro, as crianças falavam assim, de novo, o Augusto já ia orando. Esse menino é crente, irmãos. É crente. Mas não é, teve paciência comigo, irmãos. Eu lembro que no dia que eu fui tirar minha carteira, há mais de 15 anos atrás, muita gente reprovando, né, bispo? E eu li um livro chamado Tudo Posso no Nome de Jesus. É em nome de Jesus. Quem era o autor? Billy Graham, não. Kennedy Reagan. É O Nome de Jesus. E eu lembro que nesse livro, irmãos, às vezes muita coisa importante marcada, muito versículo, mas teve um que me marcou. Que era, ele falou com a tradução dele, né? Traduzido na minha Bíblia estava escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. E eu tinha arregaçado a lanterna do carro no hidrante na frente de casa. Eu cheguei, né? Falei pro bispo: não quero mais dirigir, meu negócio é pilotar fogão mesmo. Vou ficar em casa, se deixar eu também vou de ônibus, deixa pra lá. Aí ele, com toda a paciência, vamos. Irmãos, não, mas isso aqui. Olha o bispo contando as coisas aqui, irmão. Olha o bispo, fica quieto, bispo. Não, quieto, menino. Para baixo de falar isso, não. Irmãos, olha, eu não me imaginava dirigindo, porque sempre pilotei fogão, tanque, máquina de lavar roupa, tanque para esfregar roupa, vassoura, né? Dona de casa. E gostava de ver as coisas de Deus, que era a Bíblia. Mas a necessidade me levou, porque tinha 2 crianças pequenas em casa. Então, um versículo mexeu em especial comigo e eu comecei a orar esse versículo. E depois que veio aquele acidente com o hidrante e o valão e tudo mais e outros, né? Eu comecei a orar mais forte para repreender aquele medo, que o medo vem para paralisar. Isso é em tudo, tá? Eu estou usando uma história que é engraçada, para você pegar para a sua vida e você ver que o medo, ele paralisa as pessoas. Mas quem aplica a palavra de Deus, se você marcar os versículos que são falados aqui e começar a orá-los em casa, você vai ver que vai começar a abrir o caminho para você passar. Porque a palavra declarada, ela tem muito poder. E o versículo era: tudo posso naquele que me fortalece. Sempre ouvi pregações sobre ele, lia ele na minha Bíblia. Mas a maneira que aquele pastor falou no livro me chamou muito a atenção, porque ele usou a tradução da Bíblia King James lá dos Estados Unidos, que estava escrito assim: poderei fazer todas as coisas com a ajuda de Cristo,
Ele me dará força. Que versículo! Quando passou a tradução para o nosso português, virou tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu achei que perdeu um pouquinho a essência da explicação. Essa explicação, eu lembro que na autoescola foi dado um manual de como você aplicar isso para passar no exame, né? Como fazer a baliza, como fazer o giro do volante, tinha contagem certinha. E eu lembro que eu entrava no carro, o carro desligado, e eu começava a fazer a contagem daquilo, e cada 5 minutos eu falava, poderei fazer todas as coisas com a ajuda de Cristo, Ele me dará força. Vinha aquele pensamento, você não vai conseguir, é logo na outra semana o teu exame. E eu declarava, eu poderei fazer todas as coisas com a ajuda de Cristo, Ele me dará força. Irmãos, no exame, muita gente que já dirigia reprovou. E Deus me deu graça de ir até o final e passar logo de primeira. E fui declarando esse versículo. O rapaz que estava ali sentado, né, fazendo o examinador, ele achou que era meio biruta. Que eu peguei, sentei, coloquei o cinto, arrumei tudo aquele procedimento e comecei, poderei fazer todas as coisas com a ajuda de Cristo. Ele me dará força. Eu tinha que declarar aquilo me dava força. Sabe por quê? A palavra é o próprio Jesus. Você sabia que você anda com Jesus e você não fala com Jesus? A palavra é o próprio poder de Deus, é a própria essência, desde Gênesis até Apocalipse. A palavra é Cristo verbalizado. Quando nós usamos esse poder, meu irmão, não tem casta que fique. E não tem nem dona de casa que vai conseguir sim tirar a carteira de motorista, porque ela pode fazer todas as coisas daquele que a fortalece. Mais pra frente, quanto mais você anda com Deus, mais desafios você vai tendo. Aí eu tive o diagnóstico de câncer nos ossos. Só que a minha fé já estava alicerçada com Jesus. Minha fé já estava alicerçada. Aquilo me abalou, me chocou, mas eu sabia, se morresse ia ser ganho, se vivesse ia ser bênção. O que nós fizemos? Você tem que aprender a fechar a tua boca quando você está passando luta. E clamar ao Senhor. A ferramenta de clamor eu vejo um pouco ser usada, porque essa daí é usada no secreto. Nós chegamos, batemos continência, dobramos o joelho, falamos 5 minutos com Deus e encerrou por ali o nosso assunto. Tem que estender isso até em casa. O clamor é a extensão da oração até em casa. Espera todo mundo sair, coloca o teu joelho no chão e fala com Deus. Eu estou falando alguma coisa que é pecado? Estou ensinando a ser um filho de verdade. Filho que é filho tem que ter diálogo com quem? Quando nós tivemos esse diagnóstico, todo mundo sofreu. Irmãos, o médico mandou preparar tudo já o velório, porque não dava nem 2 semanas. Irmãos, o que fazer quando não sabemos o que fazer? A Bíblia fala, ora, busca. E se você não tem palavra, você tem que começar a orar o versículo. Viu o pessoal do Maranhão que está aí? Pessoal de outros lugares. Orar versículos bíblicos é a chave para você receber a vitória. Está passando por escassez? O Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Se Ele não me falta, o recurso vem. Está passando por luta, Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras, fui sarado. Você tem que aprender a declarar a palavra. Tem que aprender. Porque é isso, às vezes vai ser tudo que você vai ter. Quem está entendendo aí? Você não vai ter o bispo, a bispo, o pastor, a pastora, o evangelista, a missionária, o diácono, o pai, a mãe. Você não vai ter, você vai ter que buscar em uma fonte. Essa fonte é uma fonte exata que acerta o alvo. Essa fonte, quando mira ela no problema, ela não falha, ela vai. Quem está entendendo? Engraçado que pecado se denota, o pecado significa, na linguagem original, errar o alvo. Não é isso, pastor Jobson? Errar o alvo, pecado é errar o alvo. Mas quando você usa a Bíblia, você acerta o alvo. Quando você usa a Bíblia, você acerta. Você vai de encontro àquilo que está
Então o que acontece? Nós fechamos a boca, não falamos nada para ninguém. Começamos a fazer busca em particular em casa. Ele com as viagens dele, indo para muitos lugares, né, muitos estados do Brasil, e eu na minha busca. E marcando os exames, indo para os médicos, fazendo o que tinha que ser feito. Porque você não pode dar descanso. Faça tudo o que você puder. Poderei fazer todas as coisas com a ajuda de Cristo. Ele me dará força. Então usa as áreas que você tem. No meu caso eu só tinha uma, irmãos. Toda vez que o diabo me atacou, eu só fiquei com Deus. Eu não tinha recurso de médicos. Os médicos sempre desenganou em todas as áreas aonde eu fui atacada. Por isso eu sempre busquei o recurso em Deus. O meu aprendizado foi assim. Não digo que o seu vai ser assim, mas o meu foi assim. Talvez o meu treinamento tenha sido um pouco mais duro para hoje eu ter fé para poder passar para vocês. Eu vejo isso. Se o meu treinamento não fosse no deserto da dureza, talvez eu não teria tanta fé para falar para vocês que Deus pode fazer quando Ele diz que pode fazer. Que Deus pode curar, porque a palavra diz que Ele é curador, Ele cura. Que Ele pode libertar, porque Jesus Cristo é o libertador. E o sangue dele funciona até hoje no tabernáculo do céu. Talvez se eu não tivesse provado isso, eu não teria tanta ênfase para falar. Mas quando nós passamos, a palavra sai viva, ela sai firme, ela sai viva, eficaz, porque você provou de Deus, então você tem sede de passar para outras pessoas que isso aí é real, isso acontece. O mundo espiritual é tão real, muito mais do que a nossa carne. O mundo espiritual, todas as coisas são geradas nele. Por isso que quando nós eliminamos o enxame de moscas demoníacas, tiramos a sujeira, elas têm que sair, elas não podem ficar. Por isso que a gente preza tanto a confissão de pecados. Porque quando tira isso, pronto, acabou a legalidade. Quem pode dar glória a Deus? Não é isso a nossa vontade, que perca a legalidade, Satanás e seus demônios. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós oramos, nós buscamos. O bispo, Deus tinha dado para ele através de uma mulher enferma. Ele não orava sabonete. Mas chegou uma mulher com a perna podre na igreja. E ela trouxe um sabonete, pastora Célia, pastor Jobson, missionário Tamara. Sabe aquele sabonete, pastor Renato, Lux Luxo? Era Lux Luxo. Ela trouxe um sabonete. A perna dela, quem sentava do lado dela na igreja, era um mau cheiro. As pessoas queriam se levantar e sair. Os irmãos terem ideia, já estava putrefecando. Então ela trouxe aquele sabonete. O bispo, o médico já tinha marcado a cirurgia para amputar a perna dela, e a outra estava ficando. E eu, como teólogo, ela chegou com um sabonete e falou assim: unge para mim e ora. E eu, como teólogo, sempre ensinei na sala de aula que isso aí é besteira, era bobeira. Irmão, quando eu peguei aquele sabonete na mão, eu comecei a chorar. Eu abri o embrulho, o pacotinho, né? E com a minha lágrima, derramei minha lágrima no sabonete e o azeite. E falei: leva. E ali eu aprendi com Deus que a fé é individual. A fé é pessoal. Oh glória, vai recebendo aí. A fé é um presente, é uma dádiva de Deus. E a fé não pertence às Assembleias de Deus, a fé não pertence à Igreja Batista, Presbiteriana, não pertence à Igreja Católica, Apostólica Romana. A fé não pertence a Deus é Amor, Brasil para Cristo, a Quadrangular, as igrejas neopentecostais. A fé é como um copo d'água, é como a chuva, é como o sol, é um presente de Deus para com toda a humanidade. Vai recebendo aí agora, em o nome de Jesus. Se você tiver fé que vai plantar bananeira e Deus vai te curar, faça. Oh glória, faça.
chegou para mim e disse: a sua esposa está com câncer e não vai poder fazer quimioterapia nem radioterapia, porque já tomou conta de todos os ossos, já era. Aleluia, oh glória. Nós usamos o poder da fé. O evangelista Herto Augusto era criança, era pequenininho. A Vivi tinha o quê? 3 aninhos de idade. Aleluia. Mas há um Deus no céu que muda decretos. Há um Deus no céu que muda decretos. Aponta o dedo de um profeta para 2 pessoas e diga: há um Deus nos céus que muda decreto. Você tem que ter fé. Tem que ter fé, tem que chamar essa fé. Está dentro de você, está viva. Tem que chamar isso à existência. Chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Chama o teu filho. Fala: filho, médico abençoado em nome de Jesus, curado, sarado, casamento, olha na cama. Vamos começar a clamar. Irmãos, se Deus restitui osso, se Deus restitui um homem de 6 picadas de aranha marrom, se Deus permite que a pessoa tenha aquilo que os médicos desenganaram, dizendo: você não vai ter, você a partir de agora vai ser assim, assim, assado. Se Deus muda o decreto. Temos exame do câncer tudinho em casa, irmãos. Exame tudinho. E o médico falou: não tem como fazer mais nada, nada. Eu fui pregar em Santa Catarina. E quando eu cheguei em Santa Catarina, no aeroporto, desembarquei, os irmãos foram me buscar e foram me levar para o hotel. Eu falei para eles: não me busquem para jantar nem para almoçar, só me busquem para o culto, para pregar. E eles falaram: mas o senhor não vai jantar, nem almoçar, nem tomar café? Não, estou em jejum total. E quando foi no 3º dia, o quarto do hotel onde eu estava, as luzes desligadas, e deu um clarão, e ela aqui em Macaé, com as crianças já passando os seus últimos dias aqui na terra. E quando deu um clarão naquele quarto, eu vi cores que não existem aqui na terra. E não foi com olhos fechados, foi com olhos abertos. E de repente, no meio daquele clarão, sai um ser. E quando aquele ser saiu, eu fui me ajoelhar, trêmulo, meu corpo trêmulo e queimando e ardendo. Mas não uma ardência de dor, mas uma ardência que é inexplicável, o que eu senti. E quando eu caí de joelho, aquele ser disse: não se ajoelhe, porque eu sou mensageiro, eu sou um enviado do Eterno. Aleluia. Aí eu me toquei que era um anjo, e anjo não se adora, adorai somente o Senhor seu Deus. E aí eu me coloquei de pé, ainda tremo, sem força, e aquele ser disse para mim: a tua já está curada, faça a obra do nosso Deus. Alabashuricanda, alabashurianda, alabash. Oh glória, 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 glória. Eu não consigo segurar a lágrima aqui. Aleluia, aleluia. Faz a obra. Irmãos, um ser, enquanto eu estava fazendo, ele estava pregando, ele não deixou de fazer a obra. E eu continuei fazendo os exames. Era necessário fazer mais exames, que já estava comprovado. Só tinha que ver que Deus espalhou nos ossos. Tinha que saber em quantos ossos mais estava aquilo lá, né? Enquanto eu estava fazendo o exame, cintilografia óssea, todos saíram da sala, médicas, enfermeiras, e eu fiquei ali sozinha, eu e Deus. Mas eu entrei naquela máquina de cintilografia falando esse versículo aqui, ó, que tinha que ficar quietinho, não podia mexer nada. Eu falava: poderei fazer todas as coisas com a ajuda de Cristo, Ele me dará força. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Deitar me faz. Enquanto eu estava deitada naquela máquina, eu restei isso. Não era máquina, não era doença. Eu falava assim: deitar me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Comecei a recitar aquilo na mente sem parar.
E quando de repente abriu-se a porta, ela veio, mexeu na máquina e falou: não mexe, não respira, fica o mais quieta possível que a gente vai fazer, vai ser necessário fazer um segundo. E tudo bem. Quando ela saiu, irmãos, o meu olhar de relance viu um ser todo de branco do meu lado ali, daquela máquina. Ela já tinha entrado, a porta já tinha fechado, mas eu pude ver aquele ser junto comigo, que eu creio para mim que era o meu Senhor Jesus. Irmãos, foi necessário repetir o exame. Depois eu fui entender o porquê. Ela falou: daqui 15 dias você volta para buscar. E eu voltei para buscar. Quando eu levei o exame para o médico, o bispo ainda fazendo campanha de libertação, e Deus usando ele em libertações grandiosas. O médico falou: de que é esse exame? Eu falei: é meu. Ele falou: e esse raio-x é de quem? Eu falei: é meu. Ele falou: não é possível, porque esse raio-x, o teu osso está quase quebrado. Nesse aqui ele está limpinho, está completo, está perfeito. E eu levantei, eu falei: é milagre, é o Senhor. Ele falou: não, você vai ter que repetir o exame. Nunca mais eu repeti esse exame, porque eu confiei nas mãos do meu Senhor. Isso, irmãos, esse ano já vai fazer 12 anos. Um câncer de osso mata em menos de 6 meses. O meu era mais grave ainda, estava do lado do pulmão. Então estava avançando para outros órgãos. Mas Deus me guardou e me livrou. Existe impossível para Deus? Eu vou perguntar para a igreja: existe impossível para Deus? Existe impossível para Deus? A tua causa é impossível para Deus? Te limpar é impossível para Deus? O Deus que tira Jonas do abismo, o Deus que faz com que o filho volte de novo ao amparo do pai, não vai fazer com que você desfrute o melhor dele. Vai fazer com excelência, porque você está fazendo a sua parte. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, que Ele é digno, irmãos. Louvado seja Deus. A igreja pode glorificar a Deus.